Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam irmãos amados em nós. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, para que assim estejamos iniciando esse momento da devocional essa manhã. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Ó Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eis aqui o teu povo, Senhor, mais uma vez esta manhã, para adorar o teu santo nome, para te bendizer, para louvar a ti, Senhor. Pois só tu és digno de toda a adoração. Nós estamos aqui também para te agradecer pelo teu cuidado para conosco, pela semana que passou, pelo pão de cada dia na nossa mesa, pelo teu cuidado para com aqueles que tiveram muitas dificuldades, ó Deus, que o Senhor os orientou, os direcionou conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo descanso, obrigado pela saúde, pelo trabalho, obrigado por todos os planos que tivemos, aos que realizamos, aos que estão ainda para se realizar, que tudo seja sempre conforme a tua vontade. Obrigado pelo dia de hoje, por essa manhã, pelo sol que nos aquece, pela chuva que cai, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede e a chamamos de milagre, porque vem da tua parte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido graça e misericórdia, tem tido paciência para conosco quando pecamos, quando erramos diante do Senhor, quando desobedecemos a tua palavra, quando por alguns momentos de insensibilidade, Senhor, nós temos sido incrédulos e o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões, tudo aquilo que tem entristecido teu Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a partir desse momento, na liturgia dessa manhã, para esse culto matinal que prestamos ao Senhor, que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que a nossa mente esteja cativa nas mãos do teu Espírito Santo, que os nossos afazeres fiquem para trás, que as nossas ansiedades fiquem do lado de fora a serem tratadas pelo Senhor, e que nesse momento nós estejamos com o coração e mente voltados para a tua palavra, para o ambiente santo, para o local onde, assim como servos e servas, estamos diante do Senhor, devemos reverência, respeito ao Senhor, devemos toda a nossa vida a estar na tua presença como sacrifício vivo, como diz a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Seja conosco, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 10, apenas os versículos de 8 a 11 desse texto. Vamos fazer essa leitura alternada. O texto está aqui também no projetor. Se houver uma versão diferente da sua Bíblia, acompanhe pelo projetor para que a leitura saia igual para todos. Apocalipse 10, do versículo 8 ao versículo 11. Leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé.
Amém. 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 Aos que puderem ficar em pé, permaneçam em pé, para que possamos estar louvando ao Senhor nosso Deus nesse momento de adoração. Graças a Deus, irmãos, amém. Vamos louvar o nosso Deus com o Deus é Pai.
1 Samuel, capítulo 20. Samuel, capítulo 20, apenas o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 20, 23. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Então, ler uma outra versão, diz assim: quanto à palavra que falamos um ao outro, o Senhor seja testemunha entre nós para sempre. Amém. Esse texto, ele é um texto relacionado ao relato, a um longo relato, inclusive, acerca da amizade profunda, verdadeira, entre Davi e Jonatas. Mas essa palavra também nos traz um ensino importante, não apenas no contexto da amizade, na qual eu quero deixar também claro aqui nesse texto, mas também num contexto de amor, num contexto de respeito, de companheirismo, que há também nos casais, nas famílias, entre filhos, pais, entre irmãos. Então vamos ampliar um pouco aqui a aplicação desse ensino a esse contexto. Pense nos amigos, pense nas amizades íntimas que vocês têm, pense dentro do contexto familiar, pense também nos irmãos, aonde essa palavra nos traz aqui esse ensino profundo acerca da palavra de Deus. Hoje nós temos uma grande dificuldade de relacionamento de diversas áreas e em diversas áreas. Nós temos dificuldade de relacionamento na igreja, nós temos dificuldade de relacionamento entre nossos parentes, amigos, pessoas conhecidas, amigos dos nossos parentes. Então, essa dificuldade, ela precisa ser revista urgentemente mediante a palavra de Deus. Porque muitas vezes você pode dizer assim: eu tenho um casamento de 40 anos de convivência. Eu tenho uma amizade de 20 anos com uma pessoa amiga, um amigo, uma amiga. Eu tenho um relacionamento mais próximo com os meus familiares, com os familiares da minha esposa, com os familiares do meu esposo. E essa convivência comum, ela parece estar deixando de ser comum para ser incomum e cada vez mais rara nesse meio familiar, nesse meio de igreja e nesse meio de uma amizade relacional entre pessoas que se conhecem. Aqueles que podem chegar a longas datas com essa amizade, com esse bom relacionamento, sem muito conflito, que bênção, que bom, né? Mas tem outros que praticamente vivem uma vida inteira apenas com conflitos. Parece que a convivência ela é forçada, ela é empurrada com a barriga para frente de todo jeito, porque não há uma outra opção. Parece não haver um outro meio para resolver esse tipo de problema. Dizem que, por exemplo, um casamento, uma amizade muito duradoura, ou um relacionamento entre familiares, ele se torna muito duradouro quando ele é cheio de segredos e também é envolvido em seus mistérios. E aí é sobre isso que eu quero tratar em alguns minutos aqui antes da escola dominical, sobre esse tema. Eu gostaria aqui de tentar esclarecer, dentro daquilo que eu disse
quero contar aqui um segredo também entre esses relacionamentos e desvendar um mistério. Vamos esclarecer um mito. E esse mito que eu me refiro aqui é o mito do diálogo. Guarda essa informação. O mito do diálogo. E esse mito do diálogo tem sido tratado hoje em dia na sociedade como sendo a razão para os relacionamentos duradouros. Em todas as áreas que eu falei aqui desde o princípio. Mas eu olhando para esse texto aqui, quero acreditar que não é apenas por causa do diálogo que os relacionamentos familiares, de amigos, de matrimônio, eles são duradouros. Mas certamente é por causa de certos diálogos, de algumas conversas, que alguns relacionamentos duram menos. Eles duram 6 meses, 1 ano, talvez menos que 3 anos. Aquilo que parecia ser tão forte, ser tão bom, que parecia ser duradouro, ele vai acabar se desmanchando rapidamente com esse mito do diálogo. Alguns psicólogos têm dado cursos, e nós temos visto aí todos os dias, aparecem psicólogos de todas as áreas, né, estudantes da área de relacionamento, principalmente, para dar cursos e terapias para essas pessoas, sejam casais, sejam pessoas individualmente, seja em coletividade, seja na família. E o que mais eles recomendam aqui nesse curso, nessa terapia, é o diálogo. O que mais eles falam é que o diálogo é a receita para o sucesso desse relacionamento entre aqueles que estão ali tendo esse conflito. Mas eu queria, diante desse texto aqui da Palavra de Deus, onde o texto se relaciona a essa grande amizade entre Jonatas e Davi, e aonde o texto que eu quero repetir mais uma vez para você prestar bem atenção no que é dito no texto, quando o relato diz assim: quanto àquilo, ou quanto ao que se diz, a palavra, quanto àquilo de que eu e tu falamos, a lembrança aqui do texto é dizer que o Senhor está sempre entre mim e ti, sempre presente. Então, não são poucos, irmãos, os relacionamentos que chegam ao fim justamente por causa de um determinado diálogo. É isso, pastor, mas a conversa que é o centro da questão. O diálogo é que é o centro da questão. Sim, mas que diálogo? Que conversa? É em determinados diálogos e conversas que palavras são mal colocadas. E aí o que deveria ser bom torna-se ruim. O que deveria se edificar torna-se infrutífero, gerando conflitos, ódio, raiva, rancor, mágoas e fim de relacionamentos. O professor, certa vez, nos dizia na escola que escrever pouco nas provas de redação, ele dizia assim: quem fala muito, erra. Quem escreve demais, erra. Eu não sei se tecnicamente, pela nossa ortografia da língua portuguesa, que ela estabelece meio que 20, 25 linhas para uma redação, é o suficiente para você colocar ali desde a introdução ao corpo da redação, aquilo que você quer dizer, defender, aquilo que você quer argumentar, até você concluir. Veja, 20, 25 linhas não é um diálogo muito longo. Então, de fato, uma pessoa que faz uma redação de 3, 4 páginas, a princípio não é uma redação, é um tratado que ela está fazendo. E queira Deus que ali nessas 3, 4 folhas ela esteja dizendo algo que de fato seja consistente, que vale a pena ser lido, né? Então ele dizia para nós na escola: quem fala muito, erra muito. Então, se você escreve demais coisas, você pode errar demais também naquilo que você escreve. E aí, casamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos de amigos, eles também passam por essa prova difícil na vida do diálogo, e onde nesse diálogo palavras podem machucar, palavras proferidas podem magoar,
E aí, o que a gente vê agora nesse texto de Jonatas e Davi é que as poucas palavras valem muito, inclusive o silêncio. O silêncio ele é importante, tem o seu valor no diálogo. Ele pode abrandar diversas situações que seguiriam em conflito até chegar no extremo de haver talvez uma amizade rompida, um relacionamento rompido, um convívio entre familiares que estava bem, que parecia bem, de repente está cada um para o seu lado. O amor, meus irmãos, ele é pura graça. O amor de Deus é graça eterna, é graça imerecida. E aí, por causa da graça do Senhor, na qual Jonatas e Davi aqui estão diante dele, quando eles dizem: olha, as nossas palavras, o que é dito entre mim e ti, que o Senhor esteja entre nós, que Ele esteja presente, que Ele ouça as nossas palavras, o nosso diálogo. E aí, esse amor de Deus entre eles, e deles para com Deus, e deles de um para com o outro, faz com que nós olhemos para esse amor como um gesto carinhoso e sem muitas palavras. Esse amor que se torna aqui um gesto carinhoso, sem muitas palavras, ele tem que ser dado, ele tem que ser doado ao outro com graça. E não como resultado apenas de um acordo, como os casamentos hoje em dia são muitos deles apenas um contrato, um acordo. Inclusive relacionamentos de amizades são iniciados como se parecesse de fato um contrato. Aquela carta com intenções que é apenas firmada como se fosse um pacto, uma assina aqui, outra assina ali, mas já vem um outro papel que é o anexo desse pacto, já falando do divórcio, já falando da separação, já falando da possível realização de uma divisão, caso essa amizade, esse relacionamento, ele não vá à frente. Então, com isso, nós passamos aqui pelo mito do diálogo. O que é que nós aprendemos hoje com esse texto a princípio? Nem sempre o diálogo ele é o resultado perfeito para um relacionamento duradouro, para uma amizade duradoura. Poucas palavras bem ditas e o silêncio são muito importantes. Passando aqui do mito, nós vamos ver um segredo a ser revelado. Alguns anos atrás, um livro se tornou muito popular. Ele tinha um título dizendo assim, inclusive Edmilson até comprou, pelo curso de assistência social que ela fez, ela comprou esse livro. O Corpo Fala. Nós temos esse livro. É bem interessante. O Corpo Fala. Mas, na verdade, a tese desse livro não é uma grande novidade para nós. Apenas ele se confirma com uma linguagem psicológica, mais ou menos psicológica daquilo que já sabia, que não só palavras e pensamentos, eles vêm à tona dando forma a um comportamento, a uma intenção, mas o próprio corpo ele também já reage, falando e mostrando um comportamento, uma intenção, um desejo de pensamento, ou propriamente do coração. Então, segundo o livro, parece até que o corpo é mais inteligente do que nós. Ele é mais inteligente do que a mente. Mas, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como fazer, por exemplo, uma unha crescer. Nós não temos essa coisa meio que numa fórmula, uma bula. É assim que você faz a sua unha crescer. Aí tem lá, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Uma mãe também não sabe desenvolver um bebê. Não é dado isso a ela, Depois que há a concepção no seu ventre, ela se senta, vai observar o manual que está na sua mente e começa a pensar no bebê, naquele feto, e fazendo com que ele se desenvolva conforme a sua cabeça. Isso também não acontece. Ele se
quatro dos pés, não é? O corpo se desenvolver e vai aparecer cabelo, e vai aparecer isso, não pensa, ela não pensa nesse sentido. Mas o corpo sabe, o corpo vai tratando disso durante os 9 meses. Então, nós concluímos aqui também, mais uma vez, que o nosso corpo se comunica também melhor do que nós mesmos. E aí o corpo consegue ser também a expressão do nosso coração. Não só as palavras, mas a expressão do nosso coração. Aquilo que o coração está cheio, como diz a Bíblia, se expressa nos atos, no comportamento, né? Vocês já devem ter passado, por exemplo, por uma situação assim. Minha mãe contava algumas coisas dessa natureza para mim. Ela disse até uma vez que chegou na feira, fui fazer a feira e tinha uma pessoa que não gostava muito dela. E quase que deram de frente quando ela chegou na feira. E aí, quando ela olhou para a pessoa olhou para ela, a pessoa virou o rosto e tronchou a boca. Não tem esse negócio, não faz não. Pronto, né? Chegou, né? Não gostei, não queria ver essa pessoa, né? Aí troncha a cara, aí ela disse, pronto. Fez um gesto de rosto, de repulsa e deu as costas. Olha como o corpo falou. Olha como o corpo disse, não suporto, não quero nem ver. Né? Os olhos traz essas características, né? De olhar meio de lado. Sabe aquele olhar de banda, né? Que a pessoa diz, fulano me olhou de banda. Né? Olhou de lado assim, como quem olhou de cima a baixo, deu aquela... Né? Então, o corpo consegue ser a expressão do nosso coração. Então, a nossa postura, ela manifesta o estado também do nosso coração, a maneira como nós nos comportamos. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a seguinte palavra: como imaginou em seu coração, assim o ser humano é. Olha que coisa fantástica. Como foi imaginado, como foi formado em seu coração, assim o ser humano é. Assim ele se comporta, assim ele mostra as suas ações. Né? Eu passei, e os irmãos, principalmente os desse lado, né? Porque é o lado da igreja aqui, que eu posso dizer, os irmãos mais maduros, os irmãos mais experientes, uma maior parte da igreja, né? Por incrível que pareça, tem essa coisa de às vezes sentar no Marcos, que está mais atrás, fica aquele grupo assim. E eu me lembro que desse lado era a mocidade, né? Os mais jovens. Eu vou começar sentando nesse banco aqui para ficar mais menino. Eu venho para cá, esse banco que cai, rejuvenesce. E eu pregando aqui, e os irmãos lembram que a gente enfrentou muitas dificuldades com relação à doutrina, à teologia e comportamento humano. E eu me lembro que chegou um tempo em que eu começava, antes da pregação, a gente começava a louvar, por exemplo. Então tínhamos os cânticos. Quando a gente começava com os cânticos, e eu via daqui de cima isso, alguns sentados que deveriam ficar em pé ou estavam em pé e deveriam louvar, assim como Paulo disse, com cânticos espirituais, não é? Aí pegava a Bíblia, baixava a cabeça e ficava calado. O corpo fala. Aquilo era uma repulsa, não é? Aquilo que não concordava, seja lá o que for, o que é que estava pensando. Mas aí, acabou-se. Porque talvez tínhamos que cantar apenas salmos, tínhamos que não ter uma bateria, não deveríamos ter um violão, uma guitarra, não deveríamos ter um baixo. E aí era assim, terminava todos os cânticos e eu prestando atenção a cada minuto e vendo que 3 cânticos, 4 que nós cantávamos, a pessoa passava todos os cânticos com a cabeça baixa. Se estava lendo a Bíblia ou se estava edificando ou amaldiçoando alguma coisa que estava sendo feita no culto. Mas estava com esse comportamento de repulsa, de repressão, sabe? De recusa, né? De não querer participar. Portanto, como imaginou o seu coração, assim é o ser humano. Há palavras que tocam a nossa alma e também
elas são expressões de muito tempo de luta, de labuta, de trabalho, de vivência, de convivência, não é? De colheita daquilo que se plantou, de muito esforço que foi feito. Tudo isso nós cultivamos durante toda a nossa existência. Então, o corpo deveria ser melhor e não ser pior. Já dizia um poeta: deveríamos amar cada ruga do nosso rosto, porque nos custaram muito para serem formadas. Elas dizem muito ao nosso respeito, mais do que podemos expressar em palavras. Então esse é o segredo. Não é o culto ao corpo, mas é honrar aos nossos corpos, sejam eles jovens, sejam eles maduros. Né? Então, segundo o texto, esse segredo aqui é revelado agora, quanto ao corpo. Né? É dada essa importância. Prestem atenção como ele fala, como ele expressa aquilo que há no nosso coração. Se não fosse assim, a própria Bíblia diria o contrário, quando ela diz que, repita comigo, quando o coração está cheio, ele aformoseia o rosto. Então, está cheio de alegria, está cheio de raiva, o rosto é rancoroso, é cabisbaixo, né? É bocas para baixo, com queixume, com queixas, não é isso? São cabeças baixas, são olhos fechados, né? São expressões que se engilham na testa, né? Com quem não gosto, né? Não quero ver. Então, esse segredo a ser revelado é acerca desse corpo que precisa ser observado, porque ele tem muita importância. E um mistério, por último, aqui a ser desvendado, meus irmãos, é que eu disse aqui no início que tentaremos derrubar um mito, né? E revelar um segredo, e também agora de desvendar um mistério. E esse mistério é o olhar. Esse mistério está nos olhos. Como é que um relacionamento de tantos anos começa? Seja ele entre o casal, seja ele entre os familiares, como é que essa intimidade começa na nossa família? Como é que ela se inicia? Você, qualquer mãe, pai, avô, avó, como é que se iniciou o relacionamento com seus filhos e netos? Como é que se iniciou o relacionamento entre você que é casado há muitos anos ou há pouco tempo? Como é que começou o relacionamento da sua amizade com seus grandes amigos, suas grandes amigas? Né? Eu tive o privilégio de poder ver a mais recente, porque não fui da época, não era nem nascido, mas de poder ver, ouvir, presenciar os relacionamentos da minha mãe e do meu pai com os amigos. Né? Então, depois de tanto tempo, o segredo é o olhar. Como é que ele começa? E começa com aquilo que Deus criou, aquilo o que Deus criou dentre todas as coisas, do nosso corpo, dos nossos olhos. Veja que no princípio ele cria a luz, ele dizendo haja luz, lá em Gênesis 3. Então, qual é o outro ponto de partida para tudo aquilo que vai fazer duradouro esses relacionamentos? O ponto de partida é o amor de Deus, que se reflete em nós para se refletir no outro. E esse amor, ele vai de início logo se refletir no olhar. E aí eu acredito aqui que o princípio do amor está no olhar, o princípio da amizade está no olhar, o princípio dos bons relacionamentos entre familiares está no olhar. Um dia o olhar de alguém cruzou com o olhar de outro, né? O avô olhou para o neto, para a neta. Eu tive esse olhar quando a gente nasceu. Luísa saiu do bloco da cirurgia com o Micaela, que foi a primeira, entre as pernas dela, né? Enroladinha. Então, quando ela subiu, eu estava na maior expectativa do mundo lá em cima, na
na saída do elevador, e aí quando ela sai, o que eu faço? Eu olho. O olhar foi o primeiro sentimento, a primeira expressão de amor e de bom relacionamento para o início da amizade, do relacionamento, do querer bem como pai e de tantas emoções e sentimentos que são nessa hora e que ocorrem nessa hora. Então foi olhar para ela, bater o olho e amar ali de primeiro. Né? Então o olhar é esse princípio. O olhar do amor nos revela o que é essencial e eterno no outro. Os princípios e valores eternos. É uma pena muitas vezes que com o passar dos anos a tendência parece que é aquela que estamos desaprendendo. Desaprendemos a olhar. A gente desaprende a olhar. Sabe? Com o tempo a gente deixa de perceber o que é essencial. E aquilo que é essencial parece que continua invisível durante muito tempo aos nossos olhos. Vai perdendo o brilho, vai perdendo a clareza, vai nos despreocupando e a gente vai perdendo essa visão do nosso familiar, do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso cônjuge. Mas curiosamente, depois de ter criado o universo, tudo que ele tem, diz a Bíblia lá em Gênesis 1:4. Olha que coisa interessante. Em 1:3, ele tem um texto, né? Em 1:4, Deus lança algo aí muito interessante depois que ele criou. Ele olha, porque diz o texto, e viu Deus. Deus lançou o seu olhar para aquilo que ele criou. E ele amou aquilo que ele criou. Porque ele disse, foi bom que eu criei. Foi bom e foi muito bom. Nós precisamos reaprender a olhar novamente para dizer, que boa a minha amizade. Que bom o meu relacionamento conjugal. Que bom o meu relacionamento entre familiares, entre primos, tios, tias, sobrinhos, né? Parentes de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, não importa. Deus viu tudo o que criou e achou bom. A criação termina com o olhar, olha que coisa, com o olhar maravilhado de Deus sobre tudo que ele fez. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, Deus precisa se espantar com o que ele criou, afinal de contas ele é Deus. Sim, eu concordo com você. Mas o que você me diz sobre a expressão de Deus criar as coisas e dizer, foi muito bom. Foi muito bom. Então nós precisamos reaprender a olhar as coisas novamente e dizer, nossa, como foi bom aquele meu relacionamento com isso. Por que ele precisa não ser bom ainda? Como foi bom aquela amizade que eu descobri, que eu comecei, com aquela pessoa, olha, nossa, quantos anos que nós somos amigos, nós somos amigas, né? E eu vi isso com a minha mãe. Levei uma vez ela já estava com dificuldade para andar, mas eu botava ela no carro, saía, dava uma volta, nem que fosse por dentro de Moreno, parecia um turismo dentro de Moreno, porque fazia tempo que ela não saía de casa, e eu dizia, mãe, vamos ali dar uma volta. Aí eu saía por lugares que ela ficava com um olhar maravilhado daquilo que ela não via há muito tempo. E certa vez eu levei ela na casa de uma amiga dela, de trabalho, de muitos anos. Ela não esperava, eu fiz uma surpresa. Levei ela lá. Nossa, chorou ela, chorou a moça, eu enchi os olhos d'água. Quando se viram, quando se olharam, a amizade aflorou ainda mais do que já tinha durante tantos anos. Aquela amizade verdadeira, sabe? Que a gente hoje diz assim, a amizade dos nossos pais, né, dos nossos avós, era um tempo de amizade verdadeira. Não havia covardia, não havia o desejo malicioso, ou intenções, ou apenas a amizade se formava porque eu estava interessado em alguma coisa que a pessoa tinha. Eram amizades. Feito essa de Jonatas e Davi, toda palavra que dizemos entre nós está diante do Senhor. Que Ele esteja presente, sendo testemunha de tudo aquilo que a gente fala. É o que acontece
hoje, com esse texto, eu aprendi lendo umas palavras do pastor Spurgeon, pastor Batista. Eu gosto muito, tenho livros dele. Ele diz assim: as palavras, as lâmpadas não falam, elas brilham. Está vendo que eu falei do diálogo no início? Nem sempre as palavras resolvem. Nem sempre o longo diálogo vai levar a alguma coisa frutífera. As lâmpadas não falam, mas elas brilham. Elas refletem aquilo que é de mais essencial para nós, aquilo que mais precisamos, de luz, de claridade, né? De poder enxergar as coisas. Então elas fazem isso sem falar, elas não precisam dizer. Que o principal testemunho, dizer, em suas vidas seja o próprio comportamento. Então, o silêncio ele é importante também. As poucas palavras, elas são extremamente importantes. Porque talvez as poucas, elas se traduzam num me perdoe, me desculpe. Não vou fazer mais isso. Não vou magoar você. Não vamos ter conflitos. Somos parentes. Somos amigos. Né? E quando essas palavras ainda não forem suficientes, o silêncio é melhor. Que as ações da igreja, que as nossas ações, que as minhas ações, que as suas ações, que as nossas ações dentro de todas essas áreas de relacionamento, elas continuem sendo por muitos anos cheias de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de afeto, e que elas tenham, assim como o olhar de Deus sobre aquilo que Ele criou, um olhar de amor. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos ao momento do ofertório, dos dízimos e também da cesta da partilha. Para isso nós vamos louvar o hino de número 93, Firmeza na Fé.
oferecendo ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos concedeu. Senhor Deus, neste momento, Pai, nos reunimos diante de Ti, Senhor, em oração, para Te agradecer, Senhor, a Tua providência e a Tua misericórdia em nossas vidas. Amém. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória, porque Tu não nos desampares, Senhor. Derrama a Tua graça, uma graça que não merecemos, porque somos desobedientes, Senhor. Mas Tu, Senhor, provê todas as nossas necessidades, Senhor, nessa terra. Senhor, e conforme somos orientados, Senhor, te apresentamos a Ti dízimos e ofertas, Senhor, para que elas sejam a principal, além da Tua ação, Senhor, nas Tuas obras, Senhor, que sustentem, Senhor, nossos funcionários e tantas outras obras, Senhor. E pedimos que abençoe, Senhor, abençoe a todos aqueles que dizimaram, ofertaram e os que não puderam, Senhor. Que seja Tu, Senhor, propício a eles, Senhor. Não deixando, Senhor, que eles faltem nada, como sempre, fazendo com que eles saiam dessa situação. Assim oramos e juntos declaramos, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor, e que é Teu que te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e que é Teu que te damos. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, fazer a oração final neste momento da devocional. Nós estamos hoje com a ausência da irmã Eugenie, que está bem adoentada. A irmã Edna também, que é superintendente, a vice. Ela também está no acompanhamento do seu esposo no hospital. E eu passo para o presbítero, logo depois do presbítero Carlos, que vai nos ajudar nessa parte da superintendência. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado pelo Teu ensinamento ao nosso coração. Obrigado por quebrantar, ó Deus, o nosso coração, por nos dar juízo, ó Deus, por ser conosco, por ser o nosso favor, por falar por meio da Tua palavra ao nosso coração, por nos corrigir, nos advertir, Senhor, conforme a Tua palavra, onde estamos desobedientes, onde estamos insensíveis ao que está ao nosso redor. Ajuda-nos a estar fortalecendo os nossos relacionamentos, Senhor, em todas as áreas, para a glória do Teu nome. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e paz de Cristo esteja com todos nós. Para darmos melhor tempo, né, para o ensino, nós vamos encurtar esse período, mas desde já, em nome da escola dominical, né, que as nossas irmãs não estão, mas nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui, que já são nossos, mas que estão aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez e que estejamos dispostos a aprender, a tirar dúvidas também, não ficar em silêncio, mas buscar sempre aprender do Senhor, né? Ele tem sempre a nos ensinar e também Ele usa nossos irmãos que estão aí facilitando o entendimento, né? Para que possamos construir, né, juntos esse conhecimento da palavra de Deus. Então, eu vou já deixar um pequeno intervalo para que os irmãos já possam se dividir em classes, né? Nós vamos ter hoje a classe dos homens, vai ter hoje, tem a classe dos homens, né? E os irmãos estão se reunindo no gabinete, também temos a classe dos jovens e aqui a classe das irmãs, né? Então, os irmãos podem já, quem quiser, né, tomar uma água na aguinha, mas fique à vontade, possamos já nos dividir em classe. Deus abençoe.